Opa, fala aí, professor Paulo. Bom dia, Kevin. Bom dia aí, pessoal da organização. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu entrei agora, então eu vou dar uma olhada aqui quantos participantes já tem, para a gente ver se aguarda um pouquinho, né, para começar, ou se já começa logo. Ok. Teoricamente já tem um bom público aí, mas vamos aguardar aí alguns minutinhos, né? Algumas pessoas sempre atrasam um pouquinho, se enrola aí na hora da conexão, então quando for 10h35 a gente inicia. Perfeito. Tranquilo. Bom dia, pessoal. Vamos então dar início aí à mesa, né? Meu nome é Paulo, sou coordenador do projeto Equipe Sátiro de Fórmula SAI,
no Cefet Nova Iguaçu. Hoje a gente conta aqui, né, com a apresentação desse trabalho, né? Vai ser uma mesa redonda, mas basicamente a apresentação do projeto, e vocês vão poder ter uma ideia do que é o projeto no geral e no final também fazerem seus questionamentos, suas perguntas, né? A gente tem aí como apresentadores, né, o Kevin, o Caio, o Marcos, né, e o Antônio. Se eu tiver errado, me corrijam aí, Kevin, Caio, né? E a gente conta também com o professor Luiz, que também é orientador do projeto, né? E está aí participando com a gente. Então, conforme eu tinha conversado com os meninos, né? O Kevin, o Caio, eu não vou poder ficar durante toda a apresentação, então eu fiz questão de estar aqui no início, né? Para dar abertura e agradecer a presença de todos aí. E vou deixar agora, né, passar a palavra aí para o Caio ou para o Kevin, não sei como eles se organizaram aí, mas agora a palavra está com vocês e boa apresentação aí. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia aí, galera. Tudo bem? Eu sou o Kevin, sou o atual diretor de projetos aí da Sátiros. Aí hoje a gente vai apresentar para vocês aí um pouquinho de forma geral como funciona a equipe, como funciona aí a competição. Nós temos aí como apresentadores, como o Paulo aí disse, o Caio, que é nosso atual capitão, o Marco, que é o nosso atual gerente de estrutura estática, e o Antônio, que é o nosso antigo diretor de projetos. Cada um vai falar um pouquinho aí da sua experiência e um pouquinho da equipe. Eu vou dar a palavra para o Antônio, ele vai se apresentar aí para vocês e vai falar um pouquinho sobre a história da equipe, um pouquinho sobre a equipe para vocês. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Antônio. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer, né, que é uma honra, né, uma honra gigantesca o convite o convite que eu recebi, né, do Caio, do Kevin e do Marcão, para fazer essa apresentação aqui, porque eu tenho um carinho enorme pela equipe, né. Para quem não sabe, eu fui integrante da equipe por aproximadamente 4 anos, né. Eu fui integrante da equipe de meados de 2016 até início de 2020, né? E participei de muitos momentos da equipe. E então, para mim, eu tenho um carinho enorme e para mim é uma honra muito grande, né? Bom, para começar essa tarefa difícil, mas que eu gosto tanto, né, que é falar sobre a equipe Sátiros, inclusive que às vezes eu tenho dificuldade, tenho que me convencer de que eu não faço mais parte da equipe. A equipe Sátiros é um projeto, né, que nasceu no Cefet em 2015, mais ou menos. Na real, a ideia nasceu em 2015, né, um aluno chegou para o próprio Paulo, né, que é o orientador que está aqui com a gente, e deu a ideia, né, pediu, né, para fazer um projeto e tal. E aí o Paulo, sabendo da existência da EPSAI, né, Brasil, colocou a ideia no papel, né, e aí começou. Então o Fórmula SAI, né, é um projeto, análise e manufatura de um veículo de Fórmula SAI, como que a gente pode ver aí na imagem. Então, é o nosso objetivo, né, nossa tarefa é conceber um carro, um protótipo de carro FSAI. Então, a gente tem alguns desafios da engenharia que a gente vai ver, né, no decorrer da apresentação muito bem. Então, se você puder passar, obrigado, Marco. Então, a equipe foi idealizada em 2015, né? Então, esse período de idealização
até o momento em que realmente a gente conseguiu fundar a equipe, que a gente conseguiu, foi um período relativamente longo, justamente pelo fato das coisas não serem tão materiais quanto a gente esperava. Então, ficou muito tempo conversando. Eu lembro que uma coisa que aconteceu, né, assim que eu entrei na equipe, a gente estudava elementos finitos. A gente não tinha nada para usar elementos finitos, mas a gente estudava elementos finitos naquele período. Um agravante para isso era porque o curso de engenharia mecânica na época era muito novo também, né? E tinha essa questão do a gente não conseguia, a pessoa mais avançada na faculdade na época que estava na equipe, que eram os meninos que idealizaram a equipe, que eram 4, estavam no terceiro período. Então a gente não tinha membros que já tivesse algum tipo de contato com matérias um pouco mais avançadas, que acabou se dando depois, né, com o tempo passando. Então a equipe mesmo foi fundada em 2016. A gente vê essa foto, a idealização do projeto. Essa foto é de 2016, essa foto não é de 2015, né? Mas foi quando a gente pegou para fazer o nosso primeiro chassi de vergalhão. Na verdade, foi um feito muito importante, simbólico, mas muito mais importante para a gente, no sentido da gente conseguir visualizar a estrutura, né, a estrutura do carro, né, o chassi, e a partir daquele nosso chassi totalmente errado, né, que a gente fez de vergalhão, nada a ver, a gente conseguiu ter algumas ideias dimensionais, a gente conseguiu ter algumas ideias geométricas para melhorar nosso chassi. Então, eu digo que a gente fez um chassi muito ruim, projetou um chassi muito ruim, fabricou ele em vergalhão, né? E aí, a partir disso, que a gente conseguiu realmente pensar um chassi para nossa equipe. Porque antes disso, a gente não tinha ideia de como a gente ia fazer, de que se ia ficar bom a largura, se ia ficar bom o peso, enfim. Nosso chassi ainda assim ficou muito grande, mas aí se deu por conta de uma opção nossa, né, porque era muito mais interessante você errar para mais do que para menos na época. Então, aí, em 2017, a gente tem, né, nesse período, a gente tem alguns pontos que são marcantes na história da equipe, né? Em 2017, a gente tem a compra do motor, que foi também um feito muito importante, porque a gente conseguiu comprar um motor que, na época, né, o regulamento da competição ele exigia um motor até 610 cilindradas. E aí, no ano seguinte é o que a gente ia competir, ou seja, a gente estava em 2017, no ano de 2018 o regulamento mudou, teve uma mudança no regulamento e passou a 710. Então a gente conseguiu comprar um motor de 650 cilindradas, o que foi bastante interessante, ou teria sido bastante interessante se a gente conseguisse ter colocado o carro no chão em 2018, né? Coisa que a gente não conseguiu fazer. E aí depois, né, talvez o feito mais importante tenha sido a fabricação do chassi, né? A fabricação do chassi ela ficou pronta no Natal, literalmente, de 2018. A gente passou praticamente o ano todo fabricando esse chassi, o segundo semestre do ano todo. E aí a gente pode ver uma fotinha dele aí. Se a gente olhar a estrutura do nosso chassi, todo o projeto dele, a gente observa e comparar com o projeto do chassi de vergalhão, né, tem as duas imagens, né, a gente vê a diferença que existe, até de você saber o que você está fazendo literalmente, né, a triangulação, era tudo na regra certinho, a gente falhou bem pouco nesse sentido. E aí, mais recentemente, né, o ano passado, a gente conseguiu concluir algumas partes da nossa suspensão, conseguiu colocar o motor no lugar, conseguiu colocar freio, conseguiu completar o carro de maneira geral, né? E aí a gente foi para a competição, como está mostrando o nosso carrinho aí, que é um carro muito superdimensionado em vários aspectos, né? É um carro que
que tem vários problemas. Eu poderia citar alguns problemas, não é o caso, não vou citá-los, mas pô, é um carro que, de maneira geral, não tá ruim, né? A gente conseguiu ligar ele, a gente conseguiu andar. A lógica que a gente tem que ajustar. Tem o chassi, por exemplo, é uma coisa que dá para melhorar muito. Os meninos sabem, e eles vão falar um pouquinho também mais para frente aí de alguns objetivos que a gente tem pela frente. Então, de maneira geral, é isso, gente. Se tiver alguma curiosidade que vocês queiram saber mais pela frente sobre a história da equipe, sobre algum ponto, me coloco à disposição para estar aí. Eu acho que se os meninos quiserem que eu fale de mais alguma coisa também, eu falo. É isso. Valeu, Tonhão. Obrigado aí, cara, pela apresentação. Eu vou passar para o Caio agora também, que ele vai falar da estrutura da equipe, da nova estrutura da equipe, né? Que a gente modificou um pouco a estrutura da equipe para caber a posição atual da equipe, né? Já que boa parte da equipe saiu aí desde os últimos acontecimentos no mundo. E vou passar a palavra para ele aí, que é o nosso capitão. Beleza, valeu, Vai lá, Caio. Estão me ouvindo aí direitinho também? Vou falar aqui então, pessoal, como que é a estrutura pessoal da equipe, né? Como a galera trabalha e como é a hierarquia, basicamente. E a divisão da equipe em si em áreas do carro, né? Áreas do carro e áreas do projeto que nós trabalhamos, né? Então a equipe ela é estruturada primeiramente pelos nossos professores e orientadores, que inclusive nós temos aqui, que eu estou vendo ali no chat, o Luiz e o Paulo, que abriu né, essa apresentação para vocês hoje. E temos alguns outros também, uma galera que ajuda a gente demais aí. Eu agradeço muito aos professores que estão sempre com a gente. E aí abaixo deles vem eu, de capitão, eu ajudo a gerenciar tudo, a tomada de decisões, né, a última palavra, dependendo de alguma necessidade. Claro que não sou ditador, né, mas a última palavra é minha, dependendo da necessidade. Né, e estamos sempre trabalhando aí junto com os nossos diretores para fazer aí, né, o melhor trabalho. Então a gente é dividido, abaixo de mim tenho 2 diretores, que são o Kevin, que já falou com vocês, o diretor de projetos, e tem também o João, um amigo nosso aí, né, parceiro nosso muito bom, um cara bem prestativo, que é o diretor de gestão. E aí eu quero começar a falar com vocês sobre a parte de gestão em si. Marcão, pode passar para nós aí? Valeu. E a parte de gestão, ela é a parte burocrática da equipe, né? Ela é responsável pela organização e o planejamento da equipe, né? Ela é dividida, como vocês viram lá no organograma, em administrativo, financeiro e marketing, né? A parte administrativa, que ela gerencia todo o pessoal, né? Uma questão bem interessante da equipe, que é cuidar de pessoas e do trabalho de cada um, né? A parte do financeiro, cuida de toda a parte monetária, né? A questão de receber patrocínio, gerar contato com os patrocínios, com os patrocinadores, né? Ver também a questão de compras, né? E até, dependendo do que for do nosso material, também revenda de algumas nas questões que nós temos, que foram usadas, que foram aprimoradas, então tem a questão também disso. E também a questão de uma outra maneira que a gente recebe aí uma verba, que é das bolsas, né, que nós fazemos projetos. Dentro da equipe temos projetos menores, e aí com esses projetos nós temos algumas bolsas aí da faculdade, né? Hoje nós estamos com um projeto só com bolsa, né? Alguns outros sem a bolsa em si, mas é o que a gente tem lidado aí com a questão da faculdade. E a questão do marketing, que é toda a parte de divulgação da equipe, rede social, Facebook, Instagram, né? Uma questão que é muito importante, perdão, é uma questão muito importante de abrir a visualização da equipe, para lá fora, né? Para patrocinadores verem a equipe, para outras pessoas também verem a equipe,
verem como que é o projeto da SAI e a gente expandir aí também a parte de visualização de todo esse projeto, que é um projeto da Fórmula SAI muito bacana, né? Muito bacana, muito legal. E hoje, na equipe, a gente tem focado muito nessa área de gestão, né? Porque com o tempo a gente percebeu que a gente se focava muito em construir um carro para participar, né? E a gente percebeu que a gestão é muito importante também. A gente começou a dar mais uma visão para a gestão, porque sem a galera funcionando direitinho, nada acontece, né? Marcão, pode passar para a gente aí. E eu vou falar agora da parte do projeto, né? A parte do projeto também é dividida em três, que é a parte de estrutura dinâmica, o powertrain e a estrutura estática. Né? E a estrutura dinâmica, ela é responsável pela estabilidade, né, e direcionamento do veículo, né? Ela é dividida em três partes, né? É uma questão até bem, para a galera que entende um pouquinho de carro, é uma questão bem até óbvia, né? Mas tem a parte do freio, que ela basicamente serve para diminuir a velocidade do carro, então ela tem que ser uma parte muito bem dimensionada, tem que ser muito eficiente, né, por questão principalmente de segurança, né, do piloto, de todos os que participam da competição. Então é uma questão muito importante ali para o carro. Ele tem que parar rápido, né, dependendo da necessidade, ou apenas diminuir a velocidade. Também na questão das provas, né, para, por exemplo, fazer uma curva, você precisa frear muito rápido para poder acelerar de novo e ganhar tempo, né. Tem a parte da suspensão, né, que é a parte que liga ali as rodas do carro no chassi, que segura mesmo, né, as rodas do carro no chassi. Ela cuida para que o carro ele não fique muito solto, não fique muito duro, cuida para que as forças exercidas em cima do piloto não sejam muito fortes, né, que não vão atrapalhar ali o piloto na hora das manobras, né. É a questão de ergonomia do piloto, para ele se sentir confortável para dirigir. A parte de suspensão, que é e a parte de direção, perdão. A parte de direção, que é a parte que realmente dá o controle do piloto, né? O controle do carro para o piloto, né? Que é uma parte importantíssima. Todas elas são importantes. Se eu falar que tudo é importante, todas elas são importantes. Para o piloto realmente dirigir o carro. Pode passar, valeu, Marco. E aí eu vou falar um pouco da parte também do powertrain, né? Que é realmente o trem de força do carro. Ela é responsável da geração e transmissão de energia do veículo para as rodas, né? Que movimentam o carro para gerar a sua tração. E ela é composta do motor, da eletrônica e da transmissão. O motor, como já foi dito, né, foi uma conquista nossa aí do ano de 2017, muito trabalho da galera da equipe que estava lá no momento, e fizeram aí uma pesquisa muito bacana para a gente encontrar o melhor motor possível ali para o carro. Realmente conseguimos um motor muito bom, muito eficiente, até uma questão que ela pode nos dar uma vantagenzinha em relação a outras equipes. Mas é um motor básico, simplesmente um motor de moto, né, uma CBR 650, que ele é adaptado para funcionar no carro e funcionar conforme os regulamentos da SAI, que vão ser também comentados um pouco mais para frente, os regulamentos da Fórmula SAI. Então o motor é praticamente original, com algumas pequenas alterações, né? E aí tem a eletrotécnica, que é a parte de toda de funcionamento do carro, questão de sensores, que a gente vem cada vez adicionando mais para poder ter estudos também, questão da parte de alguns projetos são feitos também em relação à parte eletrônica, de telemetria, que é a questão de pegar dados ao vivo, né, do carro enquanto uma prova está sendo realizada e ser monitorado de longe ou apenas até gravado também para poder ser analisado depois, né. Tem a questão toda essa questão de, por exemplo, até a luz de freio, né, a questão da partida do carro, a questão do painel, que exibe também pro piloto ali ao vivo enquanto ele está no carro, que é o nosso módulo, que é o cara que gerencia, é o cérebro que gerencia o carro inteiro, né, desde a partida, a ignição dos pistões do carro, a parte de injeção de combustível, dosagem, questão de sensores de temperatura, por exemplo, sensor de velocidade, de rotação, tudo ali é gerenciado pelo nosso módulo, que serve também como painel do carro. E a parte de transmissão, que é a parte que pega toda a força, toda a energia gerada pelo motor e transmite para as rodas, para que o carro ande em si, né? Ela é composta pelo diferencial, né, pelo câmbio, que no nosso caso, por ser um motor de
de moto já é um câmbio já integrado no motor, né? Os semi-eixos, que são ligados nas rodas, e a corrente, né, da transmissão, que é o que liga o diferencial no motor, que é a primeira parte ali da transmissão depois que a força sai do motor, diferencial. Então, a transmissão ela serve basicamente para ligar o motor nas rodas, para as rodas levarem o carro para frente. E pode passar aí, Marcão. A gente tem uns 2 videozinhos aqui curtos, só para exibindo aí para vocês as tentativas nossas aí antigas de fazer o motor funcionar. Como é que tá o áudio aí, Marcão? Aumenta um pouquinho. Eu não tô conseguindo dar play no áudio aqui. Desse vídeo, porque a barra tá aparecendo na frente. Ah, Mas tudo esse bem. vídeo dá pra ouvir. Esse vídeo dá pra ouvir. Isso aí foi na época que a gente estava descobrindo aí uns probleminhas. A gente teve um problema depois da competição, né? Tava recolocando ele para funcionar. E o vídeo anterior era realmente bem no início, quando a gente estava pela primeira vez, depois de mudar toda a parte eletrônica, toda a parte elétrica ali para o regulamento, a gente estava fazendo, estava tentando fazer ele funcionar também, né? Hoje o carro ele funcionou pela última vez, se eu não me engano, um dia antes de pararmos, né? Para a pandemia. Perdão. Mandaram uma pergunta ali. A interligação com as rodas de tração é realizada por diferencial apenas por corrente. Então, ela é a saída do motor, né? Pior que a gente não tem uma foto porque é do lado esquerdo do carro, infelizmente esses vídeos e essas fotos ele não aparece a saída ali. Mas dá para ver ali na parte de trás ali, é o diferencial. Então ela tem o diferencial sim, né, para poder fazer o equilíbrio da força. E ali tem ali, esse onde está escrito no limite ali, que é o nosso adesivo que a gente colou lá na competição, ali dentro tem a corrente. Então a corrente sai lá do motor, vem para o diferencial, e aí o diferencial que passa a força para as rodas, né? Então, no caso, tem os dois, né? Geralmente o pessoal às vezes faz realmente direto por um diferencial para as rodas ou direto da corrente para o eixo traseiro, mas não. No nosso caso, a gente sai do motor para o diferencial e para as rodas. Então, tem os dois. Passa aí, Marcão. Opa, tem alguém levantando a mão aí também, se quiser fazer uma pergunta. Eu acho que eu tenho que... Na verdade, a minha pergunta tem vários elementos, né? Meu nome é Nicolas, eu sou de informática no Campo Nova Iguaçu. E eu queria perguntar quais são as limitações do regulamento. Por exemplo, vocês têm um certo modelo de geometria de suspensão para seguir, vocês têm um certo composto de pneu para ser utilizado, vocês podem, por exemplo, submeter o motor a reprogramações eletrônicas, sobrecomprimí-lo, se vocês quiserem, por exemplo? Marcão, você que vai falar pra gente aí da Fórmula SAI. Você pode dar uma palhinha nessa parte aí. A gente vai falar mais pra frente aí na questão do regulamento, mas se o Marcão quiser dar um oi rapidinho aí sobre essa parte. Sim, só uma palhinha só para responder ele. O regulamento em si, ele limita umas partes, sim. Por exemplo, do chassi, por exemplo, acho que da admissão do motor, não tenho certeza. Mas da suspensão, não tem. Pelo menos das balanças não precisa, não tem nenhum regulamento falando sobre isso. Sobre a força da suspensão dos amortecedores, tem sim, tem uma limitação. Sobre a reprogramação do motor, Caio, eu não sei, pode fazer? Cara, em relação ao motor, coisa. ele tem as suas limitações lá da admissão, que tem um funil, né, na admissão para controlar a quantidade de ar, e a limitação das cilindradas do motor. O resto, você pode programar qualquer coisa. Você pode aumentar a injeção de combustível, tem até como colocar turbo, outras coisas, pode suprimir a injeção, pode fazer o que você quiser. A SAI em si, ela te dá mais regras em relação à segurança e regras básicas de montagem do carro. E a maioria delas é voltada mesmo para segurança. O resto é imaginação. É usar mesmo. É engenharia proposta e praticada. Tonhão, se você quiser falar também. Se quiser falar também, Tonhão. Não, eu acho que quando quiserem. Eu acho que vai falar um pouquinho, né, no regulamento mais para frente. Mas é isso que vocês falaram mesmo, né? Tá certo.
Inclusive, galera, aí, ó, aqui é uma mesa, né? Então, quando vocês quiserem aí abrir o microfone para dar uma faladinha também, então todo mundo junto nessa. Ah, foi primeiro que interromper, não. Manda aí, Marcão, próximo aí, que agora é a estrutura estática. A É estrutura minha estática, então, é a parte do Marcão. O Marcão é o nosso gerente de estrutura estática, né? Que ela é responsável aí por sustentar o carro e o piloto, né? Ela é a questão toda realmente do chassi ali do carro, literalmente, que é a parte que cuida da ligação, é a espinha dorsal do carro, né? É tudo delicado nele, então ele tem que ser muito bem planejado, né? E ele é feito e aí nós temos as subdivisões da estrutura estática, que é a parte de ergonomia, né? Que é toda a questão ali do firewall, da soalho, do banco, tudo que é relacionado ao piloto, né? Tem a questão de posicionamento, o ângulo que o piloto vai ficar deitado, igual tem ali na primeira imagem, né? O ângulo que ele vai ficar sentado para mais confortável, tem a questão de altura também, tem limite de altura, a visualização do piloto, o que ele consegue enxergar à frente dele, né? Tem questão de distância do pedal, por exemplo, que é uma questão muito importante também para conforto e eficiência. Então, a questão de ergonomia, ela cuida de tudo isso daí. A aerodinâmica, que é a questão realmente ali aerodinâmica, não tem muito o que falar. É a questão do bico do carro, a questão de asas. Hoje a gente só tem o bico, né? Porque Ih, eu acho que a internet do Caio caiu. Alô, Caio? Tá me vendo? Acho que ele caiu mesmo. Caiu. Oi, cai? Eu dei uma voltei. caída. Tá me ouvindo? Eu parei na asa? Que a gente não tem. Então, a questão, a gente tem o bico, a gente não tem ainda as asas, mas a gente pode fazer estudos e ir adicionando também, tem a questão do regulamento do que pode ter ou não pode ter, mas tem a questão da asa traseira, as asas dianteiras, né, as questões dos side, dos side pods ali também, que ficam entre as rodas ali, para poder gerar também uma aerodinâmica bacana, para poder agarrar o carro no chão, né, e o carro ficar ali melhor dirigível, uma dirigibilidade melhor, né. E a questão do chassi, né, que como eu falei, a espinha dorsal do carro, tem a questão do atenuador de impacto, que é a parte ali como se fosse o nosso para-choque, né, do carro, que é uma questão de segurança também, é uma coisa muito eficiente, né, tem que ser bem medido, é uma questão do regulamento também muito importante, sem ele é impossível, sem ele é impossível ali ter uma competição segura, né, porque acontecem também, né, é um carro planejado, é um carro feito ali por estudantes, então alguns erros podem acontecer, então é uma questão importantíssima de segurança, até porque em alguns momentos nas provas a gente pode chegar até, dependendo do carro, a uns 100 km por hora, tranquilamente aí, se o carro for bem feito. O pessoal das equipes aí que estão há mais tempo, né, a galera que está aí mais à frente no projeto, então é muito importante essa parte do chassi. E o videozinho que apareceu aí é uma parte curtazinha aí da criação do chassi aí, da soldagem, né, um time-lapsezinho aí de quando o pessoal estava trabalhando. Esse aí está soldando aí o Juan, que era o nosso gerente de motor, né, há um tempinho até final de 2020, né, saiu junto com o Tonhon e com uma galera aí, o pessoal já estava bem avançado na faculdade, né, hoje a gente está com uma equipe nova, mas o Juan aí era o cara que era o nosso mestre soldador, nosso mestre soldador aí. E foi um trabalho muito bem feito até. O Tonhão estava comentando no início que algumas coisas que poderiam ser melhoradas, e realmente sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Não tem jeito. A gente teve que fazer alguns sacrifícios para poder conseguir rolar o projeto aí pela primeira vez. Mas é isso daí. E agora, Kevin, Opa, é contigo. pode deixar. Vou falar um pouquinho para vocês agora, galera, sobre a SAI. Tem muita gente que fica, que pergunta o que é a SAI, como assim SAI e tal. E Tem a gente sempre traz que isso. confunde a SAI com a Fórmula SAI e a Satyrus. Exatamente. O que seria a Fórmula SAI? A SAI em si, né? A organização SAI. É uma associação profissional internacional de engenheiros de automobilismo, automotivo mesmo.
Eles reúnem vários cientistas e engenheiros do mundo inteiro e eles produzem esses tipos de competição para poder gerar tecnologia na área automotiva. Eles também eles regulam algumas coisas no mercado. Potência veicular, por exemplo, eles regulam. Níveis de autonomia veicular, eles também regulam. Material, aço, por exemplo, lubrificantes e outras coisas ligadas a automobilismo também. E algumas unidades de medidas e ferramentas americanas, um pouco diferente das SI, que eles também criam para poder trabalhar na área automotiva. Aí eles promovem essas competições, que não é só a fórmula, tá? Tem de veículos autônomos, tem o Baja, que é o off-road das competições, tem o Aerodesign, né, que é de aviões, aeromodelismo, tem o Super Milig, que é para eficiência de combustível, que é esse carrinho pequenininho aí, vocês estão vendo do lado direito embaixo, e engraçado também, tem esse aí que é do Snowmobile, também tem uma competição de Snowmobile. E também tem o Fórmula, né, que é o que a gente participa. No Brasil, a gente só tem o Baja, que é o Off-Road, o Aerodesign e o Fórmula, tá? Só tem esses 3 aqui dentro do Brasil. E o que seria a Fórmula, né? A Fórmula SAI. É uma competição organizada, né, pela SAI, e a edição brasileira acontecia ali no final do ano, né? Agora com a pandemia e tudo mais, está acontecendo em março, vai ser em março agora. Acontece normalmente no SCPA, em Piracicaba, mas também não é regra, pode ser que mude e tudo mais. E ela tem 2 divisões, que é o de combustão interna e o elétrico. O do elétrico a gente não vai falar muito, porque a gente não participa da parte elétrica e também não estudou muito da parte elétrica para poder falar. Mas futuramente a Satyrus também está querendo abrir aí uma equipe de competição do elétrico. E o objetivo, cara, é criar tecnologia na área automobilística. Botar o conhecimento de engenharia adquirido nas salas de aula em prática e dar total liberdade de criação para as equipes, para elas poderem criar o melhor produto possível para entregar na competição. Foi aquela questão que a gente estava falando do regulamento. O regulamento, ele protege a equipe de fazer alguma coisa fora do que seria o Fórmula, né? Eles regulam ali como vai ser o chassi, a altura do chassi, tem um entre-eixos máximo, tem ali a bitola, né, que é a distância entre uma roda e a outra, né, do lado direito para o lado esquerdo, também tem uma bitola máxima, tem todos uns parâmetros para se seguir, porém em relação ali a motor, a direção e tal, você pode tentar fazer dentro daqueles regulamentos básicos o melhor possível. E da própria Fórmula saem muitas tecnologias muito interessantes. Todo ano aí a gente tem a competição internacional, né, que são as melhores equipes do mundo todo, para mostrar essas tecnologias feitas aí pela galera. Cada equipe projeta, constrói e testa um protótipo, né, tipo Fórmula. A gente participa de toda a área de criação, né, desde pensar no chassi, na posição do piloto, no peso do piloto, no peso do motor, até levar o carro para a pista e fazer ajustes, ver o melhor pneu, a melhor borracha, as melhores formas de prender, fixar as partes do carro. Tudo isso é levado em consideração. E todo ano tem um novo regulamento, e esse regulamento é aquilo que a gente já estava falando, né? É um regulamento mais básico, só para proteger mesmo assim, a equipe de não sair muito do que é o Fórmula. E tem algumas limitações também, claro, mas são poucas, para deixar mais fluir aí dentro das equipes o que será feito. Vou passar para o Marco aí agora, nosso gerente de estática, que ele vai falar um pouquinho sobre a inspeção e os eventos que acontecem dentro da competição da Fórmula. Vai lá, Marco. Eu tava falando aqui e esqueci de tirar do mudo. Foi mal. Então,
Na prova em si, durante a competição, ela é dividida em duas partes. A prova estática, que são a apresentação, a gente precisa do carro em si para botar o carro na pista, e tem os eventos dinâmicos, no qual já tem um videozinho, vou mostrar depois, que são o carro na pista em si, fazendo lá o circuito. A gente tem que somar uma pontuação, ele compara a pontuação das equipes na classificação. Os eventos estáticos, eles são a apresentação, eles mandam um tema pra gente, a gente monta uma apresentaçãozinha para eles, tentando vender o carro, como se fosse uma venda mesmo. A gente apresentar nosso projeto, mostrar o quanto que ele vale, essas coisas. O custo de produção é como a equipe ela é avaliada pelo quanto ela levou em consideração as despesas, os custos e a eficiência durante a produção do carro. Na prova de design, a equipe é avaliada em termos de performance e o valor geral do carro, como utilizou a engenharia para atingir as metas do design. Por exemplo, a equipe teve o carro mais leve, como ela conseguiu isso? Para as provas dinâmicas, antes tem que passar pelas inspeções, que, no caso, era o nosso objetivo, passar pelas inspeções técnicas. A CIS e a EAD são os relatórios que nós enviamos alguns meses de antecedência, no máximo uns 3 meses de antecedência para eles. A avaliação técnica, que é onde a gente toma o famoso recheck, que é onde os inspetores checam se o carro cumpriu a exigência do regulamento. Caso não tenha cumprido, a gente toma um recheck, por exemplo, a bitola do carro está acima do limite, por exemplo, a gente toma um recheck. A gente tem um período de ajustar o carro, mudar a bitola, no caso, que seria bem difícil nesse exemplo, mas depois a gente tem mais uma segunda chance. A gente tem um período, acho que 2 dias, para fazer as alterações no carro e apresentar de novo para eles, na mesma avaliação. Tem a avaliação do cockpit, que o piloto tem que sair do cockpit dentro de 5 segundos. A pesagem do carro. O tilt test tem um videozinho mostrando depois, que a gente inclina o carro até 60 graus, se não me engano, para avaliar se ele tem algum vazamento, ou se ele tomba, se o centro de massa está muito alto. Também é uma coisa que eles levam em consideração. O noise test, que é eles colocam o microfone atrás do motor do carro e avaliam o barulho que ele produz. O teste do freio, a frenagem, é uma pista em linha reta, o carro acelera, tenta frear antes do limite, ele é avaliado assim. Passando nessas provas, são as provas dinâmicas, que é a aceleração, vou mostrar o vídeo depois, que dura uns 5 segundinhos só. Acho que dá para mostrar aqui. Deixa eu ver. Aceleração é esse aqui. Não tá com som, não? Não tem som. Tá, enfim. O skidpad, que é esse circuito em 8, aí. Dá umas 2 ou 3 voltas. Bem simples. Sempre esqueço de botar o som aqui. A gente só tem o vídeo do autocross, mas tem 2 provas, que é o autocross e o enduro. São um circuito bem parecido, a diferença é que o autocross ele é uma volta só. Nesse circuito aí, avalia o menor tempo e o consumo de combustível do carro. Os carros, eles não competem entre si na mesma pista, não são vários na mesma pista. Normalmente acontece de ter mais de um, porque um já está terminando a volta e o outro já começa, para economizar tempo, mas eles não competem entre si, não é um carro de corrida, como muita gente imagina que ele seja. Marco, fizeram 2 perguntas aí. Como é realizado o controle de qualidade dentro da equipe? Então, a gente ainda não tem um controle de qualidade forte dentro da equipe. São coisas que a gente ainda está tentando implementar junto com a gestão. E a gente está também procurando professores de dentro da engenharia de produção para poder ajudar a gente com essa parte de controle de qualidade, da relação de produção do carro e tudo mais. Em relação ao teste de barulho, não é quem faz mais barulho ou menos barulho, é que tem um ruído máximo, tem um limite de ruído máximo, e se você ultrapassar esse limite, você não pode fazer as provas. Porque você não pode ligar o motor. Se o motor do carro fizer muito barulho,
Eles não permitem que você ligue o carro, então você não pode participar do restante das provas. Exatamente. A questão é só não atingir o limite. Se você não atingir o limite, você pode passar para as outras provas. Pode continuar aí, mano. Essa aqui é a prova do Teach Table, tô falando. Incluindo o teste, o carro até 60 graus. Acho que dá para aumentar a velocidade aqui. Demora muito esse vídeo. Ele inclina a 30 graus, avalia se está tendo algum vazamento. Depois inclina mais 30 graus. Com o piloto dentro, com o nosso maior piloto dentro. Com o tanque cheio. Todos os fluidos no máximo. Só uma colocação, Marco. Era a minha divisão, né, de suspensão. Os meninos que estão apresentando, que estão na equipe, não estão aí, né? Mas esse era o nosso maior medo durante o ano passado, que era justamente essa prova do tilt table, né? Que apesar do nosso objetivo ter passado, né, na inspeção técnica, e a gente pode conversar depois sobre, mas e a gente conseguiu cumprir nosso objetivo, né? A tilt table a gente tinha mais ou menos certeza que a gente não ia passar, porque o nosso motor ficou muito alto devido à geometria do chassi, então o nosso centro de gravidade estava muito alto. O objetivo da tilt table, além do que os meninos falaram, né, de verificar vazamentos no carro, é também expor o carro a uma aceleração equivalente, eu não me lembro exatamente, mas é 1,5 G ou 2 G. Então, você expõe, você vira 45 graus, depois vira 60, e no ângulo de 60 graus, você está expondo o carro a uma aceleração lateral, se eu não me engano, é de 2 vezes a aceleração da gravidade. E isso por quê? Porque uma das coisas que o Fórmula SAI nunca teve, provavelmente nunca vai ter, é capotagem. Porque esse, na verdade, é um dos maiores medos, né? A capotagem num carro, um veículo Fórmula seria trágico. Então, apesar de tudo, nosso carro não saiu a roda não descolou da mesa e a gente passou nessa prova também. Então, você sabe me dizer quais foram dessas inspeções quais a gente passou? Você lembra quais delas? Lembro. A gente passou a 6 e EAD, né? A gente, inclusive, cumpriu essas duas provas. Você sabe muito bem que você foi um dos responsáveis por esses relatórios. A gente cumpriu muito bem, né? A gente, na verdade, anteriormente. Avaliação técnica, né? Que a gente tomou 28 rechecks na sexta-feira pela manhã e foi no sábado pela manhã, né? Que a gente tomou os rechecks e foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira pela manhã. E aí, quando foi, acho que 3h30, 4 da tarde, a gente conseguiu levar de novo para reinspeção e a gente conseguiu zerar. Ficou faltando um que a gente conseguiu zerar depois e foi para as provas. 5 minutos a gente resolveu o último problema. Aquele último problema a gente resolveu em 5 minutos. Mas foi complicado, né? E aí, apesar do carro tranquilo, a tilt table, apesar do carro, é interessante que a gente foi o carro mais pesado da competição. Então, mas pegou até que os carros vitória. É uma coisa muito legal. Tipo, e aí, quando a gente levou, né? Aí a gente viu que é aquela máxima da Dilma, né? Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. E aí quando a gente foi para o noise test, né? O nosso motor ligou durante um tempo, mas ele quis parar de funcionar. Então, deu um problema na nossa admissão, provavelmente inflou, né, algum vazamentozinho de ar, inflou nossa admissão, e aí acabou que o motor não ligou mais no noise test, e, na verdade, eu avalio como muito bom, né? Porque a gente precisava acertar tanta coisa naquele carro que levar ele para a pista naquela época seria uma coisa muito forçada, né? Depois dos testes que a gente fez lá depois, eu percebi isso também. Marco, vamos finalizar por aqui e abrir para perguntas, porque a gente só tem mais 10 minutos de apresentação. Você já passou a maioria dos vídeos também, né? Explicando aí como é que funciona. Esses 2 slides aqui, a gente foi, né?
para Piracicaba competir e tal. Ricardo, antes de te responder essa pergunta de ingressar na equipe, eu vou te responder a outra que você fez primeiro lá, que eu não tinha visto, que é o maior desafio enfrentado agora nesse período pela gente, que está sendo muito complicado. Primeiro, não ter acesso ao carro, acesso à faculdade, né? Não ter acesso ao carro para tentar redimensionar ele, pegar informações que a gente necessita. E também está sendo muito complexo a própria comunicação entre equipe, né? Já que muita gente também não tem muito acesso à internet, tem muita gente fazendo aulas não só da faculdade agora, fazendo cursos e outras coisas, e o pessoal também não está com muito tempo de pegar muito aí no projeto, mas a gente ainda não parou, a gente está mexendo no projeto sim, a gente está produzindo aí o próximo carro, a gente já iniciou os projetos. E em relação a ingressar na equipe, todo início de semestre, são duas seleções por ano, e todo início de semestre a gente abre um edital através das páginas da equipe, a gente anuncia também lá dentro da faculdade, esse ano, inclusive, a gente até botou o carro exposto lá, fez um eventozinho, expôs o carro lá na entrada da faculdade, para poder atrair o público. A gente fez o cadastro lá mesmo no físico, mas também dava para fazer pela internet. Então, todo início de semestre tem aí a gente lançou o edital para o processo seletivo e é só se cadastrar e participar. A gente está aí para melhorar a vivência da engenharia dentro da faculdade. Vamos abrir agora o espaço para pergunta, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar aí pelo microfone mesmo, pode, tá? Podem ficar à vontade. Podem perguntar para qualquer um dos quatro. Se eu não me engano, acho que o professor Luiz também está aqui. Ricardo, creio eu que o maior desafio seja monetário mesmo. Muita coisa do carro custa muito caro. Qualquer coisa que você for comprar em relação a materiais do carro, Fala o freio... preço do macacão, hein? O macacão completo do piloto, pra gente, custou mais ou menos R$9.000. Então, pra gente conseguir isso, a gente teve que buscar apoio, sim. A gente conseguiu o apoio da FAPERJ no ano passado. A gente ainda tá com o apoio deles, a gente conseguiu conversar com eles aí tá tentando conversar com eles para aumentar aí o tempo pra gente fazer as compras, porque tá meio complicado também fazer as compras agora. Mas a gente conseguiu o financiamento da FAPERJ e tecnologia na faculdade é maravilhoso, a gente tem acesso a todos os laboratórios, a gente tem como fazer tudo. É verdade. E o apoio da universidade é maravilhoso. O apoio da universidade é maravilhoso, que ela em si já também conseguiu pagar aí pra gente inscrições, que também são muito caras, a própria inscrição é cara. Esse ano a inscrição foi R$4.700. E a gente não vai participar, porque a gente também não teve acesso ao carro e nem como produzir o outro carro, né? Mas são coisas muito caras. E a faculdade... de projeto? Continue. A faculdade apoia bastante aí o nosso projeto. Pode falar. E de projeto, uma dificuldade que a gente teve, principalmente porque era o nosso primeiro carro, a gente não tinha muita noção do que fazer, a gente teve que começar do zero, e o regulamento da equipe, da competição, ele só limita você a fazer, ele não te instrui, ele não diz o que é para fazer. A gente não tinha as instruções de como fazer um carro. A gente aprendeu do zero. Acho que essa foi a principal dificuldade. Fala aí, cara. É que a gente respondeu da nossa equipe, né? Mas também a gente vê que, infelizmente, algumas equipes também têm pouco apoio das universidades, cara. É uma coisa aí que é um pouco chata. A gente tem um contato com alguns outros capitães, né? E alguma galera aí de algumas outras equipes. E tem faculdade que realmente, infelizmente, não apoia tanto quanto o Cefet nos apoia, cara. Um espaço que a gente tem que outras pessoas não têm, né? Tecnologia mesmo, ferramentas e tudo mais que a gente tem ali, outras faculdades não têm. Mas eu acho que é uma questão que está crescendo no Brasil, né? A SAI é relativamente nova, a Fórmula SAI está relativamente nova. Vi aqui. E essa questão aí vai melhorar. Fala aí, Luiz, levantou a mão, dá um oi pra gente aí, cara. Fala o que você acha do projeto, o que você acha da apresentação. Você tá aí desde o início com a gente. A todos, estão de parabéns, a apresentação foi muito bacana, muito legal. Em especial, agradecer aí ao Antônio, né, que isso aí já
sempre será membro da equipe, ajuda a gente demais mesmo. E respondendo ao Ricardo, eu e o professor Paulo, nós conseguimos, como o Kevin falou, uma grana da FAPERJ, né? E nós, em paralelo também, estamos fechando com algumas empresas aqui da Baixada. Temos um projeto, né, de tentar arrecadar recurso. Tem uma rua aqui em Nova Iguaçu, eu não sou de Nova Iguaçu, tem uma rua em Nova Iguaçu que é cheia de autopeças. Qual é o nome dessa rua? Nilo Peçanha? Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, então. Estamos, eu e o Paulo, lógico, antes da pandemia, né, de um projeto na Nilo Peçanha, vendo de uma maneira de arrecadar mais recursos, porque tudo no carro é caro. O motor, eu não lembro direito, mas acho que nós pagamos algo perto de R$9.000. É caro. Foi 8.500. Então, para você ver, motor é caro, tudo nesse carro é caro. O Antônio, esse carro hoje, se fosse avaliar, está mais ou menos quanto já ele hoje? Eu acho que o nosso custo, acho que foi, quando a nossa tabela foi perto de 40 mil, não foi, Caio? Se eu não me engano, foi isso aí mesmo. Foi isso mesmo, 38, 40, por aí. Então, Ricardo, para você ter noção, esse carrinho que você está vendo aí na imagem já está valendo R$48.000. Então, nós temos muita coisa, muitos desafios, e o mais importante é a união da galera, entrar alguns membros novos, porque chega um momento em que os alunos mais antigos, como foi o pessoal que começou a Sátiros, dentre eles o Antônio, a galera vai se formando, aí vai tendo outras obrigatoriedades, outros compromissos, e de um modo geral, que é normal, se afasta um pouco do projeto para uma nova leva entrar. Então, assim, eu acho que seria de suma importância você se interessar, divulgar para os seus amigos, e quanto mais, no caso, quanto mais para poder agregar, melhor. Galera, vocês estão de parabéns, tá? Eu vou ficar aqui quietinho aqui agora, mas estão de parabéns vocês todos, hein? Valeu. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Galera, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? A gente está aqui para responder o que vocês quiserem. Isso aí. Vou aproveitar esse espaço aqui para agradecer o Antônio. Pô, Antônio, muito obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente. Você fala aí que tem que ficar olhando para ver, para falar que você não participa mais da equipe, que você não é mais da equipe, mas você sempre vai ser da equipe, mano. Isso aí não existe. Sair da site você não sai, não. Você vai estar sempre voltando lá para olhar tudo. Quando você tentar sair, a gente vai te puxar de volta. Exatamente. Obrigado, gente. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Pois é. A gente queria também mencionar. Queria lembrar também o Marquinhos. Não pôde aparecer, exatamente. Né? O Marquinhos está trabalhando, infelizmente eu quero o capitão. Não, né? Eu estou representando uma galera. Ah, é? Estou aqui representando uma galera. Que tem de gente aí, se for falar nome vai dar ruim. Então... O Marcão também tá. O Marcão entrou praticamente junto comigo na equipe. Então agora é o mais antigo da equipe. Sou o dinossauro da equipe. Então acho que é isso aí, pessoal. O Monitor aí, nosso parceiro aí, pode ver com a gente aí para fechar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, tá batendo aí nosso horário de 11h30. E é isso aí, né, galera? Bom, galera. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa depois, tiverem alguma dúvida, a gente tem lá o... Tem algum slide com as redes sociais aí, não? A gente tem as redes sociais da Sátiros, é só procurar lá, Sátiros Fórmula Sai no Facebook ou no Instagram. A gente tá nos dois, tá? Qualquer pergunta vocês podem enviar pra gente. O nosso e-mail, eu vou botar aqui no chat. Valeu, isso aí. Bota o nosso e-mail no chat também, Marco, por favor. Contato. O Ricardo está pedindo para lembrar do formulário de presença. O link acima. Todo mundo pedir também para todo mundo, por favor, assinar o formulário de presença. Tá? Que foi posto aí 11h01 pelo Ricardo. Só entrar lá e responder rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Queria também agradecer a presença de todo mundo, né? Todo mundo que dispôs aí um pouquinho de tempo para nos escutar. Participar aqui da nossa mesa redonda. E a gente está à disposição para qualquer tipo de questionamento, perguntas, dúvidas. Se quiserem procurar a gente pelas nossas redes sociais também, podem ficar à vontade.
até aqui pelo Teams também, que vocês provavelmente têm acesso aí, é só procurar o nosso nome lá, que vocês também podem enviar perguntas pelos Teams. E convidar a galera para participar. Se conhece alguém que está fazendo graduação lá no Cefet, que está entrando agora ou já está mais antigo, indica a gente lá para a galera entrar, que vai ser muito bom para a pessoa e para a gente também. A gente ensina bastante, a gente dá capacitação para os alunos, não tem essa história lá com a gente de não sabe mexer com carro, isso e aquilo. Não, vai mexer com o carro, vai fabricar peça, vai mexer no projeto, vai fabricar tudo, vai montar o carro, vai participar de tudo. E a gente não tem essa história, não. Inclusive, eu vi que tem um pessoalzinho, eu acho que tem alguns alunos aí do Maracanã, também fazendo uma merchanzinho dos nossos amigos aí. O pessoal do Maracanã, do Cefet, tem a Alfa lá, que a gente comentou que a gente foi a primeira vez com o pessoal da Alfa, então, se vocês quiserem também saber um pouquinho, tem aí pertinho de vocês aí, a galera da Alfa. Se eu não me engano, estão até começando a planejar o elétrico também. Uma galera bem bacana lá. Bom, galera, É isto. É isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Uma boa tarde para vocês. E é isso. Procurem a gente. Qualquer coisa. A semana inteira aí de apresentações, galera, pra gente acompanhar. Antônio, de novo, mais uma vez, obrigado. Luiz, brigadão aí também por ter comparecido. E brigadão, gente. É nóis.